7h36, boa noite, conselheiros. Vamos dar início à nossa reunião ordinária do mês de junho. Vamos começar pelas atas que foram disponibilizadas no grupo, né? A gente teve as atas das reuniões de março, abril e a extraordinária de maio, né? Alguém tem alguma colocação para fazer, alguma correção, além daquelas que já foram colocadas no grupo? Tá faltando aquela reunião nossa com o prefeito, né? Que deu um pouco mais de 1 hora ali, 1h20 por aí. As secretárias ainda estão transcrevendo aquela reunião. Então, a hora que elas terminarem, daí vai ser colocado no grupo daí. E essa de hoje. Então tá, prosseguimos. Ontem, pela manhã, eu recebi o pedido de desligamento do conselheiro suplente da licenciatura, o Jorge Paulino Rodrigues, né, o Dom Rodrigues. Ele participou do curso de elaboração de projetos terça-feira passada e ele apresentou, achou uma ideia interessante lá para colocar no projeto e eu lembrei ele que ele como conselheiro ele não pode encaminhar, né? Então ele optou por se desligar do conselho para poder encaminhar projetos, né? Até porque ele entrou no conselho meio sem saber, né? Porque ele apareceu na conferência e eu lembro que quando chegou a hora da votação ele tinha se retirado, né? E no fim colocaram ele como suplente por ele ter assinado a lista de presença, né? Então meio assim entrou sem saber e tal. Então não vou criticar a saída e já que ele acha que vai conseguir ser mais útil apresentando o projeto do que como conselheiro, vamos aguardar a proposta aí que ele pretende encaminhar aí para esse edital nosso aí que saiu. No da inscrição dos propostas de apresentações para aquele edital que o Departamento de Cultura lançou, chamado Holofotes em Cena 2022, a gente teve apenas uma proposta inscrita, né? Que, se eu não me engano, foi a do Laerte, né? O Laerte apresentou lá uma proposta de fazer uma apresentação de violão e gaita, né? De boca. E a gente teve uma baixa demanda, né? Então, eu queria colocar assim que eu fiz alguns contatos, além do grupo de WhatsApp dos artistas e dos espaços artísticos, e o retorno que eu tive assim principalmente dos artistas, pessoas físicas, né, foi que não tinha um estímulo assim além de dar o espaço para tocar, né? E tinha a questão também de contratar um técnico de som, né? Então o cara, né, eu recebi uma resposta assim, pô, vou tocar aí, mas eu vou ter que pagar o técnico de som, então no fim eu vou estar pagando para tocar ali, né? Então eu estou colocando isso na reunião do conselho para a gente pensar aí ao longo do ano o que a gente pode acrescentar nesse edital no próximo do Holofotes em Cena 2023 para tornar isso atrativo para os artistas aqui da cidade. De repente colocar uma premiação, que R$ 500, se a proposta for selecionada, 1.000. A gente pode lançar pela Lei 8666 um edital nesse sentido, né? E dar algum tipo de prêmio. Então, além de disponibilizar, né, aquele período para apresentação. Mas eu não, né, estou lançando a ideia, fica aí para os conselheiros que estão agora assistindo e os que vão assistir depois, se tiver alguma outra ideia melhor, para trazer isso para o E, colegiado e a gente votar daí. e aí me diz uma coisa, se for lançado premiação, aí eu não vou poder participar de novo. Tem essa questão aí, né? Que daí para os conselheiros participar de Então, um edital pela 8666 tem esse porém. Aí que tá, é uma ideia. Então, assim, eu posso uma tarde ir lá conversar com o procurador jurídico do município porque e, tipo,
e ver com ele se é possível, né, a gente fazer alguma coisa que dê alguma premiação que o artista conselheiro possa participar também, né? É porque, Mas por exemplo, eu, como conselheiro, né, eu já não posso participar desses dois editais que estão tendo agora. E aí, eu pensei, então para não ficar pelo menos sem tocar, né, como é uma coisa que eu quero começar assim a divulgar um pouco o meu instrumento e divulgar um pouco a música brasileira também, né? Então, tipo, esse primeiro até eu faço assim, sem ser remunerado, né? Bem na parceria ali, a gurizada e tal. Mas futuramente a intenção seria, né, começar a, por, né, por meios de tu começar a viabilizar isso também, né? E aí, se a gente vai perder espaço até onde era gratuito, a gente vai tocar onde? é que Então assim, acaba sendo né, meio difícil, né? Laerte, Mas vamos tentar, eu acho que tem forma, assim, não sei se talvez pela 866, mas eu sou a assim, favor de dar um incentivo para a galera, assim. assim, Laerte, tem uma questão que você agora está contratado da prefeitura, né? Não, não Não mais. terminou o contrato? Terminou o contrato. Estou esperando eles abrir outro edital agora. Ah, tá. Porque E assim, na né? verdade o contrato não era comigo também, né? Ah, tá, tu era um terceirizado, né? Sim, Tá, sim. tem aquela situação, né? Mas enfim, isso aí também pode dar um rolo depois, né? Por estar nessa condição Sim, de estar terceirizado e tal. Porque além da gente ser conselheiro, eu, Laerte, quer dizer, eu, a Pameli, a Graziele, Nair, Thaís, né? Além da gente ser conselheiro, a gente é servidor público. Então é duas condições que tornam impossível a nossa sim, sim. participação num edital pela 8666. Tem tudo isso, né? Mas é uma questão para aquele que deseja participar dos editais, pensar já na próxima eleição, não concorrer mais como conselheiro. Eu lembro assim, né? Eu nunca vou esquecer, mas a primeira vez que eu participei de uma conferência municipal de cultura foi lá em Jaraguá em 2008, se eu não me engano. E antes de começar a eleição de conselheiros, tal, quem estava organizando falou, ó, quem é conselheiro não pode participar de edital. Então, né, quem tem pretensões aí de encaminhar projetos, não se candidate, não se habilite. Que eu acho que foi uma informação que faltou aqui para os demais conselheiros e, né, que estavam naquela noite lá de 31 de agosto do ano passado. Mas é uma situação que a gente vai consertando, né? Então vai acabar se tornando, né, o conselheiro participando aquelas pessoas que não têm essa ambição de encaminhar projetos, de participar de editais, tá? Mas eu entendo a tua situação, Laerte. Vamos tentar Éder, conversar isso aí. Sim, Romilda. Éder, assim, ó, no caso, nós, como pessoa jurídica, não tem problema que eu faço parte do Conselho Municipal para encaminhar projeto, né, como jurídico, né? Não, a gente colocou já numas reuniões passadas, né, Romilda, Só para me certificar. o presidente de associação cultural que encaminha projeto pela entidade, pelo CNPJ, ele só não pode ser remunerado, né? Não pode aparecer lá uma despesa de Romilda, Sim, professora de alemão, sim, R$ 500. Aí isso aí vai ser questionado, né? não pode, não Só pode. isso, ele Não pode pergunto apresentar só o para me projeto. certificar realmente, né? Oi, cortou um pouco, Sandra. Para me certificar realmente, né? Tá ok? É uma situação que a gente já colocou na reunião, né, Romilda? O presidente da entidade pode encaminhar o projeto, ele só não pode ser remunerado, né? Não se pode ter participação e nem de Sim. forma gratuita, né? De alguma maneira que possa influenciar a escolha do projeto por ele estar participando na execução dele, né? É só isso. Pode encaminhar normalmente, só não pode participar dele, tá bom? Sim, ok. Sim, A gente teve também, ali em abril, houve uma reunião com todos os presidentes de conselhos. A princípio tinha sido marcado para uma quinta-feira à tarde
E depois, em cima da hora, falaram que ia ser quinta-feira de manhã, 9 horas da manhã, lá no gabinete do prefeito. E eu acabei mandando o Dionei no meu lugar, né? Ele que é o vice-presidente do conselho. E aconteceu que foram chamados lá os presidentes do Conselho do Idoso, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente e o da Cultura, né? Que são os conselhos que gerem recursos, né? E era para, ao menos o que foi passado para mim é que a conversa era para ser a respeito da dedução de imposto de renda, né, para esses fundos. E o pouco que eu conversei com o Dionei a respeito disso, o que aconteceu é que colocaram a seguinte situação, que há pessoas, né, há empresas interessadas em contribuir, né, com o dinheiro do imposto de renda para os fundos, né, municipais aí ativos, só que eles queriam meio que direcionar isso, entende? De, ó, a gente vai dar o dinheiro para o Fundo da Cultura, mas eu quero lá para a Associação de Moradores tal. Eu falei, cara, isso aí é impossível, entende? Não tem como. Isso aí vocês estão confundindo o Fundo Municipal de Cultura com Lei de Incentivo à Cultura. Lá tu encaminha um projeto, né, e depois sai para captar. Então, assim, eu não estava na reunião e acho que o Dionei também não estava muito a par disso, mas eu acho que até foi bom eu não ter ido porque ia ter alguns questionamentos ali que o pessoal não, acho que não ia gostar, mas assim, foi uma coisa um pouco infeliz, porque eu não sei como eu faço para doar para o Fundo Municipal de Cultura o dinheiro do imposto. Né? Eu tenho que uma hora lá conversar isso com a Juliana, saber certinho o procedimento, qual que é o número lá que eu vou colocar na declaração do imposto de renda para esse dinheiro cair aqui no Fundo de Cultura de Horizontina. Isso ninguém sabe. Né? Eu conversei com uma colega da Fazenda que ela falou, ó Éder, a lei permite, tem isso, porém tem que estar isso bem alinhado com a Receita Federal para depois não dar problema do contribuinte cair na malha fina. Né? Então, o que tem que ter? Um número lá que, né, a gente escolhe lá quando faz a declaração, se quer encaminhar o dinheiro ali, ou a parte de empresa, eu não entendo nada, né? Então, né, eu falo como pessoa física das minhas declarações aí que eu faço, e tá faltando esse número. Então, já passou o prazo, né? Terminou dia 31 de maio aí, esse ano não rola, mas eu vou tentar trabalhar isso pro ano que vem, para acertar certinho o que falta aqui da prefeitura, da parte da fazenda, para criar esse procedimento e poder informar a população aí para todos que tiverem interesse em, né, fazer a doação do imposto de renda para os fundos municipais aqui de Horizontina, em especial o nosso da cultura. Tá, então assim, teve a reunião, mas assim, foi meio que uma choradeira, meio que, né, uma chantagem emocional, assim, que ó, se eu der o dinheiro, vai lá pra entidade e tal. Eu falei, cara, não é assim, entende? Mas tudo bem, né? Presidente, se permite? Sim, Rodrigo. Boa noite, presidente, Boa conselheiros, noite. conselheiras. Eu acho, presidente, nós temos CNPJ, né? E pelo fundo, o próprio fundo em si seria um destinatário da doação. Eu acredito, presidente, que em termos tributários não haveria maiores transtornos ou impedimentos para que as empresas façam o repasse dos recursos diretamente ao fundo, porque nós temos CNPJ. Eu só não... Aí teria que ver como é que está essa questão da conta, né? Porque o fundo teria que ter uma conta específica, eu acredito, vinculada a esse CNPJ para poder gerir esses recursos e até para poder fazer as empresas poderem justificar isso na declaração anual do imposto de renda para a Receita Federal. Mas nós temos CNPJ, eu acho que o CNPJ está regular, até onde eu tenho conhecimento, e poderia ser feito através mediante a informação do CNPJ, né? Como destinatária do recurso, né? Eu acredito que não seria tão complicado assim, né, presidente? Se as empresas estão realmente interessadas em contribuir com a cultura, acho que seria sempre bem-vindo, sempre bem-vindo recursos assim, né? Mas a pessoa precisa compreender que esse recurso vai para um fundo e esse fundo é gerido por regras claras e por um conselho
democrático em que todos podem participar, né? Os concursos estão aí, né? Sim, sim, o nosso fundo é só por meio de editais, né? É bem claro o artigo 3 ali, eu até me lembro ali de cabeça, né? O inciso segundo, uma coisa assim, é só via indutora editais, né? Isso. Então, eu quero acertar isso aí, né? Deixar bem claro, né, Rodrigo? Para poder dar a informação mais precisa possível, né? Pela minha Claro. colega ali da prefeitura, ali, eu acho da contabilidade, ela falou, não, é possível, só tem que ver a questão a fazenda da prefeitura está alinhado com a Receita Federal para, né, não ter problema ali depois de cair na malha fina e se incomodar aí, pagar multa e, né? Mas O vou. que pode Porque acontecer eu é a acho Receita que não tu aceitar a tem, dedução, né? eu acho, Éder, que tu tem que conversar quando o seu, como é que é o nome do seu coisa lá, que eu esqueci o nome dele, que vem Laudir? fazer, quando o seu Laudir vier. Porque da outra vez ele deu todas as indicações e aí eu vi que a Júlia ainda não está fazendo aquilo que ele sugeriu, né? Então, ele até mijou ela assim na frente da gente, que eu achei muito constrangedor, e eu vi que ela não está fazendo aquilo que ele sugeriu. Então, eu acho que tu tem que marcar isso, se você quer deixar bem claro para o seu Laudir que ele faz todas essas explicações. E aí a gente mesmo vai se organizando para ir fazendo, que a gente sabe como é. Ou poderíamos marcar uma reunião do conselho com esse Ladir, né? Poderia ser uma reunião online, não vejo problema. Pode ser, ou da diretoria com ele, fazer Ou uma da ata diretoria. disso, né? Gravar e É que fazer o seu uma ata. Laudir, como ele faz assessoria dessas questões para a prefeitura, Rodrigo, ele não vem sempre aqui, ele vem ocasionalmente. Mas eu Né? penso em fazer Né? online. Aí teria que aproveitar um dia que ele tenha este tempo e possa. Né? Mas é por isso que eu sugiro fazer online. Será que ele não teria disponibilidade? Eu me, Seria vir até aqui. eu me Sim. comprometo com isso aí nos próximos meses e eu vou tentar pegar o contato do seu Laudir ali com o nosso colega da prefeitura ali, o Vanderlei Biondo ali, ele deve ter o contato dele, né? E tentar conversar com ele, ver se é possível ele participar uma reunião do conselho e até sugerir um texto novo pro artigo do nosso da lei do fundo que fala a respeito disso, que eu quando eu li a primeira vez não entendi bem, assim, eu acho que tá, né, em vez de imposto de renda tá escrito prestação de contas, tá um linguajar um pouco estranho, assim, acho que talvez até tem que dar uma atualizada nisso aí, mas a gente conversa com ele ali, eu tentar entrar em contato e marcar essa reunião aí para deixar bem claro isso. É que o seu Laudir, como ele cobra, né? Isso é consultoria que ele faz. Também tem isso, Então, né? e a gente não tem uma verba. Da outra vez a gente fez essa consultoria quando ele estava fazendo já a da prefeitura. A gente adicionou a nossa. Aí a prefeitura paga a consultoria e a gente aproveitou. Agora, Conseguiu um grátis ali, ó. particular, não sei se ele faz isso. Bom, então tem que Mas agendar com ele, né, essa Teria que consultoria aí. agendar quando ele vem para cá fazer que ele fazer todo o fechamento contábil ali. ou solicitar ao prefeito que faça uma reunião, porque seria às expensas do município, eu acredito isso, né? Sim. Porque o fundo, eu não sei se o fundo teria recurso para, eu acho que tem recurso, ou nós mesmo, Teríamos o que fundo ver como paga isso. funciona, né, Rodrigo? Até é uma questão que eu quero conversar com ele, que o fundo tem recurso. Poderíamos pagar ele para dar uma consultoria para nós, para, digamos assim, deixar a lei redonda, né? Mas a lei só permite via edital, então eu não sei, né, se esse tipo de despesa aí, como a gente faria para cobrir isso aí, né? Ou sei lá, se fosse trazer alguém para dar um curso para os conselheiros ou para os artistas, né? Sem ser pela prefeitura, com o recurso do fundo, né? É uma parte ainda que eu estou querendo aprender, que eu lembro da experiência que eu tive em Jaraguá do Sul, nos editais lá que eram lançados, esses de prêmios, tipo o nosso agora, era contratado uma comissão de pareceristas, vinha 3 ou 5 pareceristas de outras cidades para analisar os projetos. Então, teoricamente, ninguém conhecia ninguém ali, então não poderia acusar de favorecimento, né?
Eles vinham, ficavam 3, 4 dias na cidade lá, avaliavam 60, 70 projetos e iam embora, né? A fundação pagava um valor por projeto avaliado e as despesas, né, de hotel e comida, e depois o conselho só aprovava a sequência ali que foi aprovado e seguia adiante, né? Então, até eu tenho que conversar com a minha colega lá de Jaraguá do Sul como é que era feito isso. Era a prefeitura que bancava ou se eles bancavam isso com o dinheiro do fundo, né? Mas vamos, nos próximos meses, vamos descobrindo isso aí. Passando para o outro ponto, daqui que eu tenho marcado, ontem eu tive uma conversa com o procurador Tiago, do município. Me pintou uma dúvida quando eu estava dando o meu curso lá de elaboração de projetos em relação à prestação de contas desse nosso novo edital, né? Que eu elaborei um projeto, né, como se eu fosse apresentar o projeto para ter como um modelo para quem está assistindo o curso ali online ou estava assistindo presencial. E assim, como eu não tenho um automóvel e não tenho carteira de motorista, então eu consigo equilibrar as despesas do projeto entre, né, aluguel de automóvel e motorista e um road para ajudar a carregar minhas coisas ali, que dá quase meio caminhão de instrumento, né, tambor e teclado de percussão e tal. E então, né, um dos itens que estava colocado no edital ali que a autorremuneração poderia ser feita até 50% do valor do prêmio, né? E eu pensei depois, né, a pessoa que vai apresentar algum projeto de palestra ou alguma apresentação solo, né, alguma coisa, um monólogo de teatro ou coisa assim, como é que ele vai, né? Ele vai ganhar R$ 4.000, mas só vai poder se pagar 2.000 e daí como é que ele vai fazer com os outros 2.000? Ele vai ter que criar um monte de despesa para depois justificar isso? Não é o correto, né? E eu coloquei esse questionamento pro procurador Tiago, e eu tenho gravado até, ele mandou pelo WhatsApp aqui, depois posso compartilhar isso no grupo da comissão que vai avaliar ali, que é o seguinte: como é pela lei 8666, quem for premiado vai assinar um contrato com a prefeitura. E nesse contrato, o escopo do, né, do contratante com o contratado ali vai ser o projeto que ele apresentou. Então, se é que nem um projeto que eu tinha lá, 4 apresentações musicais, eu vou ter que depois apresentar né, essas apresentações, vou ter que assinar uma declaração, né, que eu fiz elas e depois vai ter uma comissão que vai dizer se eu fiz ou não e vai ser aprovado. Eu não vou precisar emitir uma nota contra mim mesmo para, né, poder ter a minha prestação de contas aprovado. O produto ali é o projeto e é o que está no contrato, foi comprovada a realização, está certo, e não há necessidade de nota fiscal, de recibo de pagamento de autônomo e todas essas coisas. O procurador deixou bem claro que isso aí, quem exige é a Lei 13.019. A 13.019 exige, sim, comprovante e nota fiscal de tudo que é lançado no plano de trabalho. Já a 8666, como é um edital de concurso de prêmios, a pessoa jurídica ou física, ela vai ser premiada com aquele valor e tem o compromisso de apresentar aquilo pelo qual ela foi premiada. Sem a necessidade de criar despesas até 12.000 e repassar essas notas. Ela vai guardar as eventuais notas que tiver com ela, mas o fiscal do contrato e a declaração que ela assinar depois que realizou o projeto já vão ser suficientes para a, a realização do serviço ali, do contrato. Eu não sei se isso ficou claro para vocês. Penso que sim, Éder, tipo assim, ó. Então nós pagamos o professor com esse dinheiro, levamos o recibo do professor, fizemos a nossa contrapartida, as nossas apresentações, levamos um comprovante das apresentações e está resolvido então, né? Se houver, se achar necessário, né, tirar o recibo
ou nota. Assim, eu tô colocando isso para vocês porque, assim, ó, quando eu fiz os meus primeiros projetos, 13 anos atrás, a prefeitura lá de Jaraguá chegou para mim e falou: meu, tu vai ter que apresentar uma nota. Eu, tá, mas como assim? Eu nem tenho os MEI, nada, como é que eu vou apresentar uma nota disso? Ó, tu vai se associar numa associação de músicos e vai comprar uma nota deles no valor do teu projeto e vai apresentar para nós. Daí eu lembro que tive que pagar anuidade, taxa de filiação, 10, 15% da nota. Falei, pô, assim, eu perdi uns 20%, 30% do meu cachê para fazer aquilo, para senão, ó, tu vai ter que devolver o dinheiro. E olhando hoje, eles fizeram errado comigo. Então, né, pô, meter um processo agora, pedir o dinheiro de volta. Não, não dá mais, né? Prescreveu. Mas é um erro que a gente não pode cometer aqui. Então, o procurador Tiago deixou bem claro que é, ó, o, o Laerte apresentou um projeto lá, foi aprovado, ele ganhou os 4.000, ele só tem que apresentar o projeto. Não vai ter que apresentar notas até 4.000 reais, senão vai ter que devolver o dinheiro. É o prêmio dele, 4.000 e acabou. É que eu tinha entendido, Éder, que o prêmio é 4.000 ou 12.000. Desses 12.000, só posso gastar 50% em remuneração. O resto tem que ser adquirido um bem qualquer lá. Então, não é assim. Posso gastar os 12 ou os 4 em autopagamento. Isso, tu tem que investir naquilo que tu propôs, que tu está sendo contratado para fazer. No fim é mais simples do que a gente imaginava, né? O que vai Muito simples, Éder. Eu posso gastar os 12.000 no pagamento, no caso do professor, e apresento o recibo que eu paguei o professor, faço as minhas contrapartidas e está resolvido. É simplíssimo, é conforme você mostrou aquele projeto lá que nós assistimos, que você deu de exemplo, Isso. né? Então, é só deixar a palavra ali com o Rodrigo, que ele se manifestou também. Rodrigo? Sim. Não, presidente, eu só para contribuir com o entendimento, é como se fosse uma prestação de serviço. Você vai apresentar o teu projeto, a tua proposta de prestação de serviço para o edital, para a comissão, e dizer que para essa prestação de serviço o custo é tanto. Se o projeto for aprovado, entender que essa prestação de serviço é relevante e tem importância, está aprovado, você vai fazer um contrato nesses termos com a prefeitura, vai vincular o prestador do serviço ao objeto, que é determinado o serviço, e você tem que comprovar no final que prestou esse serviço e vai receber por isso. Isso, justo. Daí, para a comissão... No caso, bota na prestação de serviço aí a apresentação, por exemplo, né? Enfim. A apresentação, o que for, a gente não sabe direito o que vai vir, né? Mas é isso aí mesmo. E assim, agora tem que bater com o que foi apresentado no projeto e o que tiver no contrato. Tem que fechar também, né? Bem a soma. Você vai comprar roupa para fazer o projeto. Tu vai fazer a apresentação lá, vestido de, sei lá, Papai Noel. E tu botou no projeto, tu vai adquirir a roupa. Tem que aparecer a nota de compra da roupa. Mas é isso. Isso. E daí, essa questão aí deixou mais tranquilo até para a comissão de avaliação, para a questão de não se preocupar tanto com o orçamento apresentado e mais com o que é o objeto do projeto, né? Pelo mérito se é uma ideia relevante ou não, né? Para dar as pontuações lá, porque no edital anterior a gente discutiu bastante essa questão de valores, né? Que, isso aqui tá estranho, né? Esse valor aqui, né? Não é de mercado e tal. Que eu lembro que, né, ouvindo ali a comissão discutindo, que é uma preocupação que gera pela 13019, já pela 8666, a discussão principal. E daí tu acabaria entrando naquela discussão de tipo, mas o trabalho dele vale tudo isso, não vale, né? E dessa forma daí não entra, não gera essa discussão, né? Não, é um prêmio, né? Porque o procurador colocou, né? A lei 13019, você assina um convênio, um termo de colaboração. E pela 8666 você assina um contrato, né, que vai apresentar aquilo que está no contrato. O objeto. É um contrato de prestação de serviço. Isso.
E aí você Então, vai ter que fazer o serviço ou não. Se não fizer o serviço, tem que devolver o dinheiro. isso, conforme está especificado, né? Então fica a dica aí para quem for acompanhar, por acaso for premiado, de ler o contrato antes de assinar, né? Uhum. Certo? Então essa parte aí, pessoal. Essa diferença justifica entre uma lei e outra, justamente porque na 13019 a gente tem que lembrar que o proponente é uma pessoa jurídica sem fins lucrativos. Ele não pode, aliás, visar lucro em suas atividades. E quando ele apresenta um projeto que vai obter recurso, ele tem que demonstrar, por via assim, transversa, não é exatamente isso que se pede, mas ele tem que demonstrar, olha, eu não tive lucro algum, porque de fato não pode ter lucro esse projeto. Ele tem que demonstrar que o custo que ele orçou foi de fato executado e o dinheiro foi utilizado para pagar aquele custo. Já na 866, nós não damos essa importância a esse detalhe, justamente porque é inerente ao participante. Por exemplo, um artista, ou enfim, uma pessoa jurídica que detém fins lucrativos, visar a obtenção de lucro, ou mesmo a obtenção de recurso para si próprio, né? Então, é por isso que tem essa diferença essencial. Acho que é interessante colocar isso para se entender bem por que há tanta divergência nisso, a diferença nessas duas leis, né, presidente? Isso, perfeito. Então ficou claro, depois eu vou colocar o áudio do procurador Tiago no grupo ali, que a gente discutiu isso, acho, em 5 minutos já chegamos num acordo ali, ficou mais simples do que a gente, eu acho, podia imaginar. Então, o foco daí da comissão é avaliar mesmo o mérito, né? Se é uma ideia muito boa, se ela, né, de fato vale aquilo que vai ser pago e dar a pontuação e que vençam os melhores, né? Então, continuando o próximo item aqui, a gente fez algumas alterações nesse edital da 8666 ali, né? Principalmente em relação àquele item 1.13, que a gente ficou quase 1 hora e meia discutindo 3 linhas, né? Para serem inscritos e colocados no edital, mas deu certo, né? Eu queria, claro, a gente não vai fazer essa alteração hoje, mas colocar então esse item 1.13 no edital da 13019 também, né? Que se a entidade desejar utilizar algum espaço público, que ela anexe uma carta de anuência desse espaço público para já ter uma ideia que isso tá combinado já, né? Há uma aceitação do espaço para receber aquele projeto. E acredito que outras alterações vão aparecer ainda, a gente não terminou de analisar aquele edital, né? A gente parou no item 7, se eu não me engano, né? Só uma sugestão, né? Daí, continuando, agora é um assunto um pouco chato, mas eu não posso deixar passar, que aconteceu no dia 6 de abril, né? Houve uma postagem ali a respeito do veto do presidente Bolsonaro em relação à lei Paulo Gustavo, né? Então, assim, eu dei uma estudada no assunto aqui, não foi fácil, eu acho que foi umas 2 tardes revirando página do Senado e buscando a lei, e lendo a lei e lendo opinião contra e a favor, e eu quero fazer algumas considerações aqui. A primeira, é um projeto com 14 páginas, 2 proposições, 3 pareceres, 11 requerimentos, 6 manifestações e 8 emendas. Quem propôs esse projeto, né? Os senadores aqui, o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, o Jacques Wagner, do PT da Bahia, e a senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo. Então, assim, que eu pesquisei, esses senadores, desculpa, todos votaram a favor do teto de 5,7 bilhões para financiamento público de campanhas políticas. Lembra, né? O presidente vetou e eles foram lá e votaram a favor de novo. Então, assim, eles não abriram mão desse recurso, que vai ser usado esse ano aí a rodo, né?
Logo, logo vai começar a propaganda eleitoral aí, né? O pessoal viajando à custa de dinheiro público. Que eu pesquisei, esses senadores ali, com exceção da Rose de Freitas, do MDB, eles votaram contra o marco do saneamento básico, que era uma proposta que facilita a entrada de capital privado nesse setor aí. Tipo, vamos supor, né, se a John Deere quiser lá fazer o saneamento básico da Bela União, lá toda aquela parte que foi invadida. Como está fazendo com o anel viário, por esse marco do saneamento básico seria possível, mas o projeto não foi aprovado. Então, assim, a gente está em 2022 ainda discutindo saneamento básico no Brasil. E ainda tem políticos que votam contra. Então, assim, tem pessoas que não se importam do esgoto estar passando na frente da casa de outras pessoas ou de a pessoa estar tomando água não potável. Há sempre um interesse pessoal, um interesse do partido nisso. Enfim, é só, né, isso que eu pesquisei ali desse pessoal, né? O artigo 5º agora aqui da Lei Paulo Gustavo, o que ele dizia? Quase 2,8 bilhões de reais só para projetos de audiovisual. Dentro desses editais aí que teriam que ser lançados para beneficiar o audiovisual, eles teriam que ter cotas para mulheres, negros, indígenas, povos tradicionais e quilombolas, pessoas do segmento LGBT+, pessoas com deficiência e de outras minorias, por meio de cotas, critérios diferenciados de pontuação ou qualquer outro meio que garanta participação e protagonismo, observada a realidade local e a legislação relativa ao tema. Então, assim, os projetos que continham, né, ou que contivessem esse público aí iam ter uma pontuação diferente. Eu já não concordo muito com isso. O que dizia o artigo 8º do projeto? 1 bilhão e 65 milhões de reais para a realização de atividades online e manutenção de espaços culturais. Daí, proibido produções audiovisuais. Então, assim, ia ter uma enxurrada, né, uma nova enxurrada de lives, né, por causa que o projeto ia permitir isso aí. Daí, assim, muita coisa daquela lei estava condicionada assim, você vai fazer um projeto cultural, então vai ter que ter participação de pelo menos 2 estudantes universitários que são beneficiados pelo ProUni. E vai ter que apresentar esse projeto ou passar o filme que for conseguido, gerado por esse recurso em universidades que façam parte do ProUni. Então, assim, era uma coisa um pouco direcionada, né? Uma coisa. Tá aí, as outras universidades, então, e os outros espaços que não estão no ProUni, entendeu? É uma coisa, assim, bem direcionada que, particularmente, eu nunca vi isso, né? Das leis de cultura, assim, que eu tenho acompanhado, assim, ser tão específico, né? Continuando aqui, o texto da lei destina recursos do Orçamento Geral da União sem mostrar formas de compensar a despesa, o que, segundo o presidente, impactaria negativamente o erário. A medida fere a Lei de Responsabilidade Fiscal por criar uma despesa prevista no teto de gastos, mas sem a compensação na forma de redução de despesa, para garantir o cumprimento desse limite. Então, assim, o pessoal ali que votou a favor do fundão eleitoral de 5,7 bilhões, por que não baixou para 2 bilhões e mandou a diferença para a cultura, então? Isso ali ninguém quis fazer, né? Nenhum deputado, nenhum senador. Eles mantiveram no limite, né, o máximo que conseguiram, 5,7 bilhões, mas votaram a favor e agora daí queriam que o governo, a União, fizesse mais de 3 bilhões de reais para mandar para a cultura. Não dá, porque se o presidente faz isso, ele dá um tiro no pé. Esse mesmo pessoal que encaminhou esse projeto de lei vai entrar com pedido de impeachment dizendo que ele feriu a lei de responsabilidade fiscal, aliás, o mesmo motivo que causou o impeachment da Dilma, né? Ela caiu numa lei que ela mesma tinha assinado, que era essa lei de responsabilidade fiscal, de ter um teto para os gastos, né? Então,
ele sabia que se ele aprovasse isso aí, é questão de alguns meses, iam entrar com o pedido de impeachment dele justamente por ter aprovado isso. Então, assim, outro problema dessa lei Paulo Gustavo. Os valores seriam administrados diretamente pelos municípios, sem controle do governo federal. Gente, nós estamos em ano eleitoral. Então, assim, quem vai controlar isso aí, vai fiscalizar de não ter gente usando isso aí para dinheiro de campanha, de querer favorecer aliados políticos e tal. Então, assim, não era o momento para isso. Né? Então, assim, ano passado, retrasado ali de 2020 para 2021, né, teve a lei Aldir Blanc, que destinou 3 bilhões de reais para atender emergencialmente o segmento cultural e amenizar os impactos da pandemia no setor cultural, né? E pesquisando aqui no site do Senado, tem sempre aquela consulta pública que é feita em todos os projetos que estão em votação, e nesse caso aí da lei Paulo Gustavo não ganhou. Ganhou com mais de 28 mil votos de diferença. Então, assim, a população em si não queria isso, né? A situação que a gente está passando esse ano, o governo federal, eles estão com dificuldade para conseguir 2 bilhões de reais para manutenção das santas casas, né, na parte da saúde. Então, se ele dá os 3 bilhões para a cultura, ia depois ter outro crítica por não ter mandado esse dinheiro para a saúde, que é sempre prioridade em todos os governos, né? Não só o federal, como o estadual e municipal, é saúde e educação, né? Então, assim, é triste, né? Não ter esse tipo de informação antes de querer compartilhar esse tipo de notícia, né? Mas assim, eu não estou aqui dizendo que eu sou Bolsonaro, ou que eu sou Lula, ou que eu acredito que há uma terceira via, né? Mas é só questão assim de não julgar uma ação que parece ser tão simples, né? Só assinar um papel lá, fizemos aqui, vamos imprimir 3 bilhões de reais e jogar na economia, isso aí não vai gerar inflação, não vai gerar todo esse problema econômico aí que a gente está passando. Então, eu estou falando isso porque eu, como presidente do conselho, eu estou deixando de dar minha opinião em muitas coisas, justamente por estar nesse cargo. Eu ia fazer esse comentário, que esse espaço do conselho jamais, em tempo nenhum, deveria ser um espaço político-partidário. Essa era a ideia de se criar um conselho. Sim. Né? Então, nem esse tipo de postagem. Eu acredito que no espaço dos artistas, eu até acredito que vai acontecer, porque lá tem diversidade. Sim. Agora, no espaço do conselho, esse tipo de post não cabe. Post de nenhum tipo de comentário político-partidário, né? A ideia de postar o veto é político-partidário, então não se posta. Posta no grupo que quiser, menos uns assim. Falaram que era, outros que não, mas assim, nós temos como conselheiros tem que ser imparcial. A gente primeiro tem que ler lei, tem que ler muita lei, tem que ter muita leitura de lei para entender por que aconteceu isso e não isso. Né? E foi o que eu fiz, eu peguei aquela tarde lá, e era bem a quinta tarde que vem o professor de pintura lá, então eu não posso dar aula, daí eu tiro a tarde para fazer esse tipo de coisa. Tava fritando o cérebro lá, lendo lá 14 páginas de lei, lendo os prós e contras e declarações. E então, assim, não é porque ele é contra a cultura, ele ia dar um tiro no próprio pé, entende? Qualquer presidente que fosse. A equipe jurídica, a assessoria jurídica não ia deixar acontecer isso, tá? Mas continuando aqui, ó, só uma curiosidade, assim, né? Em 2019 e 2020, a gente teve um problema aqui na cidade com a cultura, que foi que a gente não recebeu aqueles 150 mil reais que foi nos garantido por lei, né? Então, assim, a gente lá em 18 de agosto de 2020, numa reunião do conselho, que eu lembro, né, que eu estava presente, eu era suplente ainda, né? Que eu coloquei para o Rodrigo, que na época era o presidente, a gente tem que fazer uma nota, né, informando isso aí, que esse dinheiro não entrou para a comunidade artística saber o que está acontecendo aqui, porque criou-se uma expectativa, né,
principalmente lá em 2019, houve projetos inscritos, houve uma seleção e chegou na hora de assinar o termo de colaboração, não aconteceu e deu todo aquele rolo lá. E no ano seguinte também não foi depositado o dinheiro, ou depositou e saiu, né? Uma questão, né, que não aconteceu o que o conselho em si tinha planejado. E eu não vi assim, da parte do conselho em si, a não ser eu ali, que, né, naquele dia, naquela reunião ali, eu comentei, né, de fazer essa nota e publicar no jornal, mas antes disso, ninguém colocar isso, entende? De entrar na rede social e, o prefeito aqui, né, contra a cultura. Pô, ninguém, entende? Me desculpe, eu fiz isso. É que eu fui fazer essas informações, também até com a consultoria, e o que eu fui informada é que, em função da pandemia, o prefeito estava desobrigado de cumprir o que estava no orçamento em função da pandemia. Isso não valeu só para nós, valia para todo mundo. E aí a gente foi informado assim, que se o prefeito investiu mais em saúde, que teve um monte de coisas ali, que eu lembro de... Tiraram dinheiro de tudo, da educação, da cultura também. E que aí o nosso dinheiro acabou sendo gasto na manutenção dos hospitais, do negócio do Covid, que foi Sim, construído tudo sim, aquilo. tudo Né? bem. Foi uma situação emergencial, mas não desobriga o prefeito de informar, então, o conselho, o presidente, dizer, esse ano não vai haver o recurso. Não, ficou tudo quieto, né, e deu no que deu. Então, assim, desse pessoal que se manifestou aí contra o veto do presidente, eu acho que deveria ter tido essa mesma atitude quando aconteceu isso conosco, né, em 2019 e 2020. Foi feito aquela nota, né, eu acho que foi você, Nair, né, que levou nos jornais ali, e só o Integração publicou, né? Ainda o jornal A Integração publicou o Conselho com C, né? Escrito o Conselho com C, aqueles conselhos de Portugal aqui, de 1530, por aí que tinha, tô lendo um livro ali que diz que tinha os conselhos com C naquela época, mas não era essa a intenção. Enfim, né? Daí então, essa menina ali, a Sânia Bonfim, até eu pesquisei um pouco ali, né? Ela que começou a puxar isso, esses ataques aí. Então, assim, ela só, né, com o mandato dela ali, ela gastou mais de 330 mil reais com verba de gabinete, né? Então, assim, o que eu acho engraçado da classe política brasileira é que eles sempre gostam de imprimir dinheiro, né? Eles nunca pensam em reduzir um gasto deles em benefício da população, mas tudo bem. Da Lei Rouanet aqui, né, que também estava um comentário aqui falando que o presidente acabou com a Lei Rouanet e tal. Não, o que aconteceu assim? A Lei Rouanet, até a atual gestão, ela permitia a cada artista poder encaminhar até 10 milhões de reais em projetos, receber 10 milhões. E o novo secretário de Cultura que entrou ali, ele mudou isso para 500 mil, meio milhão. Então ali que vê os artistas que estavam sendo beneficiados por isso, que começou a reineira aí, né? E tipo, o novo secretário, ele assumiu um passivo de 13 bilhões de reais aqui, que estava da gestão anterior. O que era? Um projeto sem prestação de conta. Então o cara podia pegar até 10 milhões de reais e nem prestar conta desse dinheiro. Então eles descobriram isso aí, fizeram toda uma auditoria e perceberam que na estrutura dos projetos, o dinheiro ali de um projeto, apenas 5% do orçamento era investido em cultura. Ficava 30% para propaganda do projeto, 15% para escritório de advocacia e 50% para gestão de empresas. Então, assim, complicado. E só uma curiosidade aqui, né? Já ouviram falar do Instituto Criar de TV e Cinema? Não. Pois essa é a pessoa jurídica do Luciano Huck. Só pela Lei Rouanet, ele tirou mais de 31 milhões de reais. Tá? Então, assim, é por isso que ele saiu, né? Tava cogitando sair candidato a presidente e tal. A lei antes permitia, era fácil. Presidente, me permite? Sim, sim, estamos no finalzinho. Já. Isso, rapidinho. Eu quero só ponderar uma coisa. Eu acho que essa própria discussão que a gente, com a devida vênia, essa própria discussão que a gente está tendo aqui,
não é pertinente. Eu acho que esse espaço nosso aqui é para discutir leis que são aprovadas e existem e pelas quais nós temos que trabalhar. O que não foi aprovado, o mérito disso, minha concepção, não cabe a nós discutir, principalmente aqui no Conselho. Porque, assim, a gente está tratando aqui de uma discussão política e, dadas as circunstâncias do Brasil hoje, falar de política é um tanto quanto complicado. Não deveria ser, mas é. Mas, independente disso, eu acho que o espaço oportuno para nós tratar sobre o mérito de um projeto de lei que foi aprovado ou que não foi, não seria aqui. Portanto, eu concordo com o senhor, presidente, e com a conselheira Nair, quando dizem que esse tipo de postagem ou esse tipo de comentário sobre a pertinência de um projeto de lei que foi ou não aprovado, não cabe a nós, pelo menos aqui dentro desse grupo, dentro do Conselho. Eu acho que a gente tem toda a liberdade, aliás, graças a Deus que vivemos num país em que nós temos a liberdade de dar a nossa opinião política, isso é saudável para a democracia, nós devemos fazer isso sempre, todos os dias, mas existe o espaço certo para isso. E acho que aqui, presidente, não é o espaço para isso. Portanto, é por isso, só justificando, é por isso que eu acho que essa própria discussão que a gente está tendo aqui é impertinente para esse espaço. Quero deixar registrado isso porque não gostaria que a gente fosse, daqui a pouco, ter um outro projeto de lei que virão, não ser aprovado e a gente voltar no mesmo assunto. O presidente tem que vir trazer esse assunto de novo para relembrar uma coisa que a gente já sabe. Eu acho que não precisamos polemizar, não é isso que a gente quer. Sendo bem objetivo, quando se trata de um projeto de lei que não foi aprovado, ou mesmo um projeto de lei aprovado e que está valendo, a gente tem que simplesmente cumprir. A nossa função é fazer com que os recursos públicos, com base nas leis que nós temos aprovadas, sejam destinados da melhor maneira que nós puder fazer. Uma lei revogada, uma lei que não foi aprovada, a gente vai ligar para o nosso deputado lá, para o nosso senador, para o nosso vereador lá, e fazer os nossos questionamentos, a nossa crítica, o nosso elogio, nas nossas redes sociais, enfim, na nossa roda de conversa. Mas eu acho que aqui dentro desse grupo, conselheiros, nós devemos evitar isso, porque não é essa a finalidade. A gente não está aqui para discutir política. Presidente, muito obrigado, era só isso que eu queria colocar. Não, justo, o recado está dado, então, está dado, né? Vamos encerrar a reunião por aqui. Uma boa noite a todos, tá? Bom mês para todos nós e até a próxima reunião ordinária aí em julho, tá bom? Okay. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.